Segundo ano, ensino médio, sejam bem-vindos. Mais uma aula de história. Cleiton aqui na área. E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Na verdade, a gente precisa finalizar até, né, a vinda da família real no Brasil, para nós começarmos aí o primeiro reinado. Hoje, acho que a gente já consegue dar um passo significativo para poder, na próxima aula, de sexta-feira, a gente já adiantar o primeiro reinado. Até agora falamos da independência do Brasil, né? Um pouco dos antecedentes lá, vinda da família real, abertura dos portos e as mudanças todas e contribuições que tivemos. Revolução Pernambucana também falamos. E aí ficou fizemos o exercício na aula passada e ficamos aí de falar um pouco sobre a deixa eu botar esse caderno para lá. Revolução Liberal do Porto, de 1820, que é o nosso assunto da aula de hoje. Então vamos lá. Dom João VI, né, com a sua comitiva, acabaram vindo para cá, desfrutando aí muito de privilégios e trouxe, né, aquele grupo imenso de parasitas com ele, o que fez com que aumentasse ainda os gastos, né, com a corte aqui. E a família real se estabeleceu aqui devido àquela crise política que nós falamos nas últimas aulas, que foi justamente a fuga, né, a fuga do bloqueio continental, promulgada lá por Napoleão, e eles vieram para cá, mas deu o primeiro passo para que o Brasil se tornasse independente. E aí, claro que a crise era causada por quê? Pela falta de uma autoridade portuguesa no próprio reino. Aí está o problema. Falta de uma autoridade portuguesa no próprio reino. E por que aconteceu isso? Aconteceu essa falta, essa ausência de liderança política lá em Portugal, justamente pela fuga da família real em detrimento às pressões de aceitação do Império Napoleônico, que queria se tornar um império, né? Então, ao optar pela Inglaterra, a Inglaterra também dá um apoio a Portugal, faz a escolta para vir para cá, mas faz algumas exigências, entre elas a abertura dos portos, por exemplo, as nações amigas. E aí passa o tempo, o Napoleão é derrotado lá, é exilado na ilha de Elba. E aconteceu o quê? Aconteceu que agora os representantes portugueses solicitavam o retorno da família real, o retorno de Dom João VI para Portugal, não é? Enquanto Portugal esteve entregue à própria sorte, foi governada por uma junta governativa inglesa que prestava contas a Dom João VI e ajudou a expulsar as tropas de Napoleão das terras lusitanas. Napoleão fugiu, deixou lá Portugal entregue à própria sorte, mas com a ajuda lá da Inglaterra e também eles próprios também resistindo lá, os que ficaram, né, entregues a essa própria sorte, conseguiram aí expulsar as tropas de Napoleão de lá. Com a ajuda também, claro, do barão Beresford, que foi o barão que estava à frente do governo lá e era inglês. Mas aí, como o perigo já tinha passado, agora não tinha mais motivos nenhum para Dom João VI continuar por aqui. Até porque também esse processo, na perspectiva das cortes de Lisboa, eles achavam que aconteceu uma inversão de valores, onde a metrópole passou a ser quase que uma colônia, e a colônia é metrópole. Então, eles queriam que tudo voltasse a ser como era antes, e para isso, então, solicitavam de maneira imediata, não é, o retorno das autoridades portuguesas para lá, já que o rei Dom João VI se encontrava no Brasil, né? E além disso, como foram os ingleses que comandaram a expulsão das tropas de Napoleão, o marechal lá, o barão marechal Beresford, né, que eu falei, isso acabou também aproximando, claro, a Inglaterra
de Portugal e também da colônia aqui. A crise econômica, por sua vez, se acentuou, a crise política se acentuou lá, a crise econômica também lá. Principalmente porque a crise se acentuou lá? Pela perda do monopólio da colônia, uma vez que quando assinou a abertura dos portos das Nações Amigas, quem se beneficiou com isso foi a Inglaterra. Então, deixava o pacto colonial para atrás, um episódio já a ser superado. E aí o que acontece? Essa insatisfação da perda do monopólio do comércio brasileiro, da intromissão inglesa nos assuntos que os portugueses achavam que eram exclusivamente de interesse deles, e a ausência de autoridade lá fez com que eclodisse a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu no ano de 1820. E aí o que acontece? A Revolução Liberal do Porto faz uma convocação, os poderes convocam, né, as eleições para as cortes. Para as cortes, né? Convoca as eleições para as cortes. E o que eram as cortes? Nada mais do que um conjunto de representatividade política de deputados e também de senadores portugueses, que fizeram essa junta governativa, depois de passar do período de Napoleão, obrigatoriamente as cortes exigem o retorno da família real para Portugal, porque não fazia mais sentido para eles. A família real está aqui no Brasil, né? Então, aí, o que esses revolucionários, políticos revolucionários das cortes de Lisboa queriam? Exigiam o quê? Retorno de Dom João VI imediato para Portugal, é o primeiro ponto. Portugal precisa novamente ter um representante deles lá. Segundo ponto, a aprovação de uma Constituição que seria promulgada em Lisboa, a aceitação de nomeação de 12 pessoas indicadas pelos revoltosos para ocupar os cargos públicos mais importantes e também o ministério. De alguma forma, era uma espécie de tentar atualizar Lisboa e também a metrópole quanto às questões da crise econômica e crise política que se acentuou por lá. Então, esses revolucionários lá da cidade do Porto, apoiados pela população portuguesa também, queria que Dom João VI voltasse para Portugal e que fosse elaborada uma Constituição. Esses foram os principais pontos. Além disso, ainda tinha os comerciantes que pretendiam reformular as relações comerciais entre Brasil e Portugal. Eles queriam restabelecer o processo, mas isso não foi possível. Então, aí as cortes... Volta um pouquinho. As cortes de Lisboa são convocadas, né, pressionadas, as autoridades acabaram instituindo essa junta provisória e pressionaram cada vez mais. O Estado enfrentava situações de crise, e aí, em 1820, como estamos falando, as autoridades portuguesas acabaram decidindo convocar as cortes de Lisboa, convocou, e aí, nessa ocasião, essa Assembleia foi formada por alguns deputados, e alguns deputados do partidos brasileiros também viajaram para lá. Então, a viagem foi para lá. Os deputados brasileiros foram completamente esperançosos de reaver esse diálogo, não é? Esse diálogo entre a metrópole e entre a colônia. Foram para lá, mas foram recebidos muito maus pelos políticos das cortes, né? Tanto os senadores como os deputados portugueses lá em Lisboa eles avacalharam só pelo fato da presença dos brasileiros lá na corte, já receberam uma sonora vaia, e nem sequer falaram nada. Eles nem abriram a boca para nada, mas só a presença deles lá fizeram com que recebessem essa vaia. E eles foram para lá completamente esperançosos de estabelecer um diálogo, de tentar, de alguma forma, antecipar a independência, talvez, ou então melhorar algum tipo de comércio entre a metrópole e a colônia, mas não foi isso que... Eles foram hostilizados quando chegaram lá. E a viagem que foi feita foi juntamente com Dom João. E é o que acontece, os deputados portugueses, eles pressionavam nas cortes de Lisboa
que Dom João VI assinasse a nova Constituição. E este não queria. Então, um passe aí, né? E aí os deputados brasileiros reivindicavam o quê? Maior participação nas decisões políticas aqui do Brasil. E a implantação de uma monarquia dual. Eles queriam o que que era a monarquia dual? Uma monarquia com sede em Lisboa e outra monarquia com sede na colônia. Então, era uma chamada monarquia dual, que os brasileiros queriam maior participação política e também a instauração de uma monarquia dual, até porque eles também não concordavam das cortes portuguesas saírem da colônia e regressarem a Portugal, porque eles também ficavam temerosos de que pudesse voltar tudo como era antes, e os passos que foi dado para frente, na verdade, retroceder esse processo de emancipação política. Então, eles cobravam maior participação política. Mas aí Dom João VI retorna para lá, né? Retorno de Dom João VI para Portugal, pressionado pelos portugueses. Dom João VI teve que aceitar as exigências feitas e voltou para Portugal em abril de 1821. Deixou em seu lugar, no Brasil, o filho Dom Pedro como príncipe regente. Bom, então, pressionado, ele teve que ir, deixou Dom Pedro aqui e não regressou mais para cá. Aqui é uma ilustração, né? Um artista desconhecido, família real portuguesa. Aqui é a foto da chegada, né? Ao Rio de Janeiro. Mas aí não tem um registro assim da partida de Dom João. Vou logo aqui para representar nesse processo de chegada e de partida. Antes de voltar para Portugal, Dom João esvaziou os cofres do Banco do Brasil. Mais um aí assalto, né, dos portugueses. Não iam, de hipótese alguma, voltar de mão abanando, né? Limpou os cofres aí do Banco do Brasil. Aí, então, o que acontece? Divisão política após o retorno de Dom João para Portugal. Depois do fracasso da tentativa de negociação, de maior participação e autonomia política lá nas cortes de Portugal, o que não aconteceu, o que os políticos brasileiros conseguiram foi uma sonora vaia e rejeição por parte de qualquer tipo de diálogo que pudesse ser estabelecido entre a metrópole e entre a colônia. Então, eles voltaram muito decepcionados para cá, mas com uma esperança de que as coisas pudessem mudar e essa monarquia dual fosse aprovada, mas não foi também. Então, o cenário político do Brasil colônia estava como então? Divisão política após o retorno de Dom João VI para Portugal, tivemos então uma reformulação dos partidos, agora partido português, partido brasileiro, mas partido radical. Neste contexto, cada um no seu tipo de âmbito ideológico e projeto. Partido português, retorno do monopólio colonial, situação em que o Brasil se encontrava antes de 1808. Então, obviamente, a representatividade dos partidos portugueses no Brasil queriam essa questão que a gente está falando aí, de reaver tudo a ser como era antes, voltar a ser como era antes, que era justamente a metrópole fazer o papel de metrópole e a colônia fazer o papel de colônia, fornecer sempre maior riqueza, as riquezas serem negociadas e irem diretamente para a metrópole. Isso era inconcebível, porque até então esse processo de evolução, de emancipação, pelo menos nessa parte, já estava superado. E aí, claro que também o Partido dos Brasileiros e os radicais vão defender o quê? A independência. Tanto é que tanto os brasileiros quanto os radicais, no seu bojo de intelectualidade, de ideologia, tem aqui a independência do Brasil como seu projeto de emancipação política. Então, o Partido Brasileiro, criação de um país dominado pelos grandes proprietários e as elites fluminenses. Este era a ideologia do brasileiro, né? Claro que já os grandes latifundiários já estavam de olho nesse processo. Radical, independência também, com influências das ideias liberais. Alguns radicais reivindicavam uma república com sufrágio universal e a abolição também da escravatura. Na verdade, mais do que o sufrágio universal, o que é? É uma extensão dos próprios direitos políticos, né? De todos os cidadãos, no caso. Bom, e aí começam, então, algumas personalidades que a gente vai destacar aqui, que, de qualquer forma, foram muito importantes,
mas que não são tão lembrados nesse processo. Talvez o José Bonifácio de Andrade e Silva tenha um maior reconhecimento como alguém que lutou bastante para que acontecesse a independência do Brasil. A família Andrade e Silva, né, que vai desde sempre estar muito próxima aos monarcas, né, vão continuar. E isso nesse processo de ida de Dom João VI para Portugal e depois também com Dom Pedro I, como sendo aí, deixando de ser príncipe regente, sendo já o imperador do Brasil, né? Temos a figura de Dom José Bonifácio, patriarca da independência do Brasil, e foi um dos grandes construtores do projeto de independência. E também Dona Maria Leopoldina, foi uma das grandes incentivadoras dos planos de independência. Dona Maria Leopoldina, que era justamente casada com Dom Pedro I. Vou tirar daqui para ficar melhor para visualizar. Então, aqui uma ilustração, né, uma imagem da imperatriz Maria Leopoldina. Maria Leopoldina, que era uma arquiduquesa da Áustria, mas que foi casada com Dom Pedro I. Dom Pedro I, né? E na época ainda príncipe regente. Ela lutou muito e quis também que esse processo de independência fosse bastante rápido, né? Mas o papel dela acabou sendo diminuído nas gerações seguintes. O casamento não eram as mil maravilhas, o casamento de Maria Leopoldina com Dom Pedro I. Muitas brigas, reza a lenda que ele traía muito ela, reza a lenda também que uma vez chegou até a espancá-la, a batê-la. E era um casamento conturbado. Ela foi uma pessoa muito infeliz, teve muitos filhos, mas inclusive acabou falecendo de parto de um dos filhos de Dom Pedro I, que nem nasceu, acabou morrendo aí de parto. E isso foi 4 anos depois do processo de independência, que será em 1822, em 1823, então, 1826, Dona Arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina, acabou falecendo aí, por parto. E aí o que acontece? Nesse processo que a gente está falando, de cortes portuguesas versus o Partido Brasileiro, que vai se acentuar essa rivalidade, né? Aí, ó, Partido Português contra o Partido Brasileiro. O radical não vai entrar nesse primeiro momento. Vai ser um embate ideológico do Partido Português contra o Partido Brasileiro. Mais uma vez, o Partido Português queria o retorno do monopólio colonial e o Partido Brasileiro queria, então, um país independente. Cortes portuguesas versus Partido Brasileiro. Dois grupos políticos que a gente está falando, né? Um formado por militares, comerciantes portugueses, que apoiavam o retorno de Dom João VI para Portugal, Partido Português. E o outro Partido Brasileiro, liderado por homens como Gonçalves Ledo e também José Bonifácio. Esse carinha aqui, ó, José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi o patriarca da independência, era membro do Partido Brasileiro. E começaram, então, essas rusgas, né? Esse confronto ideológico dos dois, depois da ida de Dom João VI para lá. Então, a permanência no Brasil de um herdeiro do trono português desagradou as cortes portuguesas. Por que também desagradou? Aqui, as cortes de Lisboa exigiam o retorno imediato de Dom Pedro em volta do Brasil ao estado de colônia. Era a ideologia do Partido Português, que voltasse a ser tudo como era antes, uma vez que era impossível disso acontecer. Mas eles também não estavam somente satisfeitos com o retorno de Dom João VI. Por que isso? Porque eles queriam a certeza da continuidade da coroa lá. E o representante era qual? O próximo príncipe. Era justamente Dom Pedro I. Então ele tem que voltar também. Eles não queriam só Dom João VI, queriam os dois lá. E aí, nesse processo, vai começar, então, essa disputa entre os cortes portugueses e o Partido Brasileiro. Essa disputa entre os dois, né? E aí, Dom Pedro vai receber um manifesto aí com mais de 8.000 assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil. Ele vai concordar, vai ficar, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Dia do Fico. Aí a grande frase dele, né? Se era para o bem geral da nação,
digo ao povo que fico. E esse dia foi o dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como Dia do Fico. Dia do Fico, Dom Pedro recebeu uma carta das Cortes de Lisboa que exigia seu retorno para Portugal. A presença de Dom Pedro no Brasil impedia os projetos dos portugueses. As pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro organizaram um manifesto, que é esse manifesto que eu estava falando, que de 8.000 assinaturas, né? Pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil. Assim, Dom Pedro respondeu negativamente às chamadas de Portugal e proferiu: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Também foi muito marcante essa fala dele aí, garantindo essa situação. E depois, logo em seguida, aí, depois dia 4 de maio de 1822, um mês depois, né? Um mês depois, ele vai fazer o quê? Determinar o cumpra-se. Aqui, ó. Determinou que nenhuma lei de Portugal seja colocada em vigor no Brasil sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Então, qualquer lei que tivesse de Portugal viesse para o Brasil, teria automaticamente que passar pelo crivo de avaliação de Dom Pedro I, senão isso não seria colocado em prática. E, claro, a partir de 1822, de abril, do dia do Fico, até a instauração daí no dia 4 de maio de 1800, um mês depois quase, menos de um mês, alguns dias, né? Veio essa situação do processo de maturação mesmo, de ruptura entre Portugal e entre a colônia aqui. Então já estava muito mais dando na pinta, né, que o Brasil seria um país independente. Em maio, o príncipe foi aclamado defensor perpétuo do Brasil. E aí o processo foi cada vez mais andando para frente, né? Em agosto de 1822, assinou um decreto declarando que as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas. Esse processo cada vez mais perto do dia lá, 7 de setembro. Você vê, né? Abril, maio, agosto, é agora os acontecimentos, né? Setembro. Dom Pedro fez uma breve viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos. No percurso, recebeu uma nova carta de Portugal que anulava todas as suas medidas e exigia sua volta imediata. Insistiam ainda nessa situação, a pressão estava muito forte em cima dele para que ele voltasse. Aqui a imagem à nossa direita, Dom Pedro I, defensor perpétuo do Brasil, por Simplício de Sá, em 1826. Aí o retrato dele aí, né? E aí, claro que em 7 de setembro, aí vem o processo de declaração da independência do Brasil, né, turma? 7 de setembro, ao voltar de Santos, parado às margens do riacho de Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta com ordens de seu pai para que voltasse para Portugal, submetendo-se ao rei e às cortes de Lisboa. Levado pelas circunstâncias, Dom Pedro pronunciou a famosa frase, a segunda famosa frase dele, de independência ou morte. Eu até passou pela minha cabeça agora, tipo assim, essas frases, né, impactantes, de efeito, que Dom Pedro I usava. Claro que todos os grandes líderes, imperadores, usavam frases de efeito. Voltando um pouco lá, atrás do Império Romano, antes do Império Romano, né, o governo de Júlio César, que era uma personalidade lá de Roma, também tinha usava muito dessas frases, né? Por exemplo, tinha uma frase dele que falava: a verdade está no vinho. A verdade está no vinho. Então outra, né, que é a célebre frase, né? Até tu, Brutus, no momento que estava sendo esfaqueado lá no Senado, né, de Roma. Então essas frases de efeito são frases que são impactantes e que marcam a memória de um acontecimento. E esse da Declaração de Independência do Brasil também. Então ele vai aí alçar o independência ou morte, rompendo os laços de união política com Portugal. Culminando ao longo do processo de emancipação a 12 de outubro de 1802. O príncipe foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de
dezembro, na Catedral da Sé, no Rio de Janeiro. Aqui, a proclamação da independência, né? Por Renato Morro, em 1844. As primeiras motivações: o processo de independência do Brasil ocorreu desde a vinda da família real ao Brasil, conforme nós tínhamos falado nessas aulas, quando deixou de ser colônia e foi elevado ao Reino Unido de Portugal e Algarves. No segundo momento, havia o descontentamento com os privilégios concedidos aos integrantes da corte portuguesa. E aí vem a coroação de Dom Pedro como imperador do Brasil, não é? Uma ilustração bastante interessante, né? Era a consagração aí do projeto de independência. A imagem aí é a coroação de Dom Pedro I, né, turma? Como imperador do Brasil, 1822, Jean-Baptiste Debré. E notem, né, sem a participação do povo. E aí vem a consolidação da independência mesmo do Brasil, que é justamente aí, ao passo que um país que se torne, Dom Pedro vai ser aclamado imperador em 12 de outubro, e aí uma multidão vai comparecer à festa depois, né, da aclamação, e aí o século XIX vai ser, dar início à independência do Brasil aí. E aí, o que acontece depois? Já que teve esse reconhecimento, né, do processo de independência do Brasil, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer essa independência, né, em maio de 1824. E aí tem aquela frase lá também do James Monroe, que vai defender a América para os americanos. E depois aí, informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra, que queria muito isso. A Inglaterra vai reconhecer a independência em 1827. Mas sempre não teve nenhum problema com a Inglaterra, não. Só teve uma coisa que ela exigiu, que é justamente essa questão que está falando, o Tratado do Comércio e Navegação. Por mais 15 anos, sempre visando os interesses deles, né? Continuariam pagando, então, 15% dos impostos aí nos portos. Portugal exigiu depois, viu que não tinha mais jeito, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra já haviam reconhecido a independência do Brasil, e Portugal, então, reconheceu a soberania do Brasil em 1825. Mas, para isso, vai exigir aí um pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, a moeda inglesa. E quem vai emprestar o dinheiro? 2 milhões de libras esterlinas, a própria Inglaterra ao Brasil. Emprestou o dinheiro. E para terminar a aula de hoje, vamos só refletir as imagens falam, né, embaixo aí, nesse quadro famoso aí, independência, né, ou morte, o grito do Ipiranga. E aí vamos lá todos refletir sobre essa obra. Na primeira questão aí, no quadro pintado por Pedro Américo, como foi o momento da declaração de independência do Brasil? Descreva a cena representada. Alguém gostaria de falar aí rapidamente sobre esse quadro? O que chama a atenção? E aí, turma, essa cena que está sendo representada aí? Não foi nada muito voltado para confronto, para guerra. E aí é uma ilustração, né? Uma imagem que, na verdade, nem foi a época. A época, ela não foi, digamos assim, esse confronto, essa magnitude toda que aconteceu assim em termos de performance. A cena que está sendo representada aqui é uma cena mais construída, né? No imaginário do autor aí. E reparem também, ó, qual é o papel dos dois personagens do lado esquerdo da tela? Eles estão aqui no lado esquerdo, ó, estão como completamente separados, aleijados do processo de independência, né? Que se representa o que? O povo. O povo está olhando apenas, né? A tropa com Dom Pedro, e Dom Pedro aqui no centro, né? Em destaque na obra de Debré, e o povo está só olhando, ele não participa das ações. O terceiro, o que o pintor pretendeu com isso? E aí, turma, o que o pintor pretendeu com isso? Vamos lá. Amanda?
retratar o Dia da Independência? Será que foi isso? Quis o quê? Exaltar também, né? Claro. Está retratando o dia da independência. Mas ele está fazendo, tá falando o que aí? O que ele está destacando aí nessa obra? Ele está destacando quem na obra mais? Os destaques e os créditos vão para quem nessa obra? Temos personagens que não participam, estão olhando. Aqui, né? Riacho do Ipiranga e o Grito. Vai para destaque vai para Dom Pedro? Sim, exatamente, exatamente. Exaltando Dom Pedro, né? Apresentando como fundador da nação do Império. Justamente isso. Valeu, não temos mais tempo, esgotou nosso tempo. Grande abraço, obrigado pela presença aí. Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição. Tchau, tchau, turma. Tchau, segundo ano. Ok. Tchau, Cleiton. Tchau, tchau.